preparados para nossa aula de arte? Vamos nessa? Vamos nessa? Prepara aí que já vai começar. É isso aí, galera. Aqui estamos para nossa aula de artes referente ao módulo 3. Eu sei que vocês vão chiar, dizer, mas a gente já viu isso. Não, a gente começou a ver isso em sala de aula. Lembra que eu disse até que seria do segundo bimestre, mas que devido a gente teve um tempinho, eu acabei antecipando um pouco desse assunto. E a gente conversou sobre ele em sala de aula, mas a gente não se estendeu. É isso? A gente não concluiu. E eu deixei para concluir agora com vocês. E eu queria compartilhar com vocês algumas coisinhas, algumas informações necessárias. Eu quero compartilhar com vocês vídeos e muito mais. Então, olha só. No módulo 3, a gente vai falar de o objeto para o futuro, né? Localizado na página 27. Lá no nosso livro de Beaneira, né? O objeto para o futuro vai falar de reciclagem. Mas não é só, reciclagem por reciclar. Não. A gente vai falar de reciclagem como um bem ambiental, um bem à saúde e um bem social e cultural, certo? Então vamos lá. Na primeira página, o primeiro parágrafo diz o seguinte: a sociedade contemporânea tem produzido cada vez mais objetos e bens industrializados. Depois utilizados, esses materiais, parciais ou integralmente, são retornados ao lixo. Ou seja, o acúmulo de lixo hoje em dia é muito grande. O Brasil é um dos maiores países que acumula lixo no mundo. Para você ter ideia, para você ter uma noção de como o nosso país precisa evoluir, né? Mas para ele evoluir, a gente precisa de quê? A gente precisa tomar atitudes. Tudo começa por você, certo? Tudo vai começar com você. Suas atitudes, o seu posicionamento. Não basta só você defender a natureza, só você defender a reciclagem, basta você agir. Não é só palavras de efeito, você precisa de ação. E é sobre isso que vamos ver. Olha lá, disposição final do lixo. Aqui tem um esquema, né, um gráfico falando do Brasil e do Nordeste, né, Sudeste, os lugares que mais possuem problemas com os seus lixos, né? Então, os lixões, eles continuam sendo problemas nessas regiões, né? Metade dos municípios ainda despejam lixo nas ruas, né? E aí, quando a gente fala disso, a gente vem falar só um instante, retornar aqui com vocês. Olha lá, essa imagem pode ser impactante para você, né? A tartaruga comendo um saco plástico. Por que ela come um saco plástico? Por quê? Porque as pessoas jogam lixo. Mas a pessoa não joga o lixo diretamente no rio. Às vezes, né? Tem muita gente que, quando vai viajar nessas embarcações, acabam jogando o lixo no rio. E isso não é legal, gente. Se você vê isso, você tem que ter uma postura. E a postura não é você sair espancando a pessoa ou pedindo, escroteando a pessoa. Não. A gente nunca paga nada com o mal, tá? Então a gente procura primeiro conscientizar essa pessoa. Conscientizar não digo, mas sensibilizar essa pessoa. Pegar ela mesmo pelo lado mais emotivo, falando, poxa, colega, você sabe que você que estuda no MEI, você que tem as informações, você que procura estar sempre antenado nas notícias, você vai dar uma lição, né, nessa pessoa na classe. E aí essa pessoa vai se educar também, ela vai se sensibilizar com isso, né? Pelo menos é isso que a gente espera. E aí, com isso, ela vai levar essa lição para a vida dela, né? Às vezes essa pessoa só joga lixo porque não teve uma educação, não teve alguém que lhe desse limite, né?
E às vezes uma criança dá limite. Eu já vi uma cena uma vez da pessoa jogando lixo pelo carro e uma criança pegou o lixo e jogou no lixeiro. Ela não falou nada, não esbravejou, não fez nada. Mas só aquela atitude foi uma atitude bonita, uma atitude educada. E era uma criança, né, dando uma lição de moral sem palavras. Então, quando a gente vem falar desse questão do meio ambiente, a gente não pode descartar a reciclagem. Para que serve a reciclagem? A gente precisa reutilizar, né? A gente tem os 3 R's, vocês com certeza já devem ter escutado falar em reduzir, reutilizar e reciclar. São os 3 R's que a gente tem de filosofia de lição, sabe? E são esses 3 R's que podem salvar o mundo. A gente já conversou tantas vezes na sala de aula sobre o planeta, desde o início do ano, lembra? A gente fez todo um aparato na geografia, na matemática, na teologia. A gente viajou na batatinha lá no primeiro bimestre, nas primeiras aulas, falando do planeta. E aí a gente ficou com aquelas interrogações. Será que a gente está fazendo bem ao planeta? Né? E aí, quando a gente reflete isso, a gente tem que agir. E aí eu falei da questão da lição, mas não é só a lição. Você precisa praticar. É um exercício constante. E aí, eu sei que nem em todos os lugares tem esses lixeiros de coleta seletiva, né? Infelizmente, não tem. Mas a gente pode adaptar. A gente não precisa saber das cores e nem saber dos símbolos, né? A gente precisa saber que a gente precisa fazer a nossa parte. Então pode ser num saquinho plástico, você separe ali o que é para reciclar, né? O que vai ser para adubar. Por exemplo, casca de banana, se você bater no liquidificador, é um remédio natural e maravilhoso para as plantas. E às vezes você joga no lixo. Então, conscientemente, você nem se toca no mal que você está fazendo. Mas se você souber, você só faz o mal se você não exercitar. Você só faz mal ao meio ambiente se você não exercitar dentro de você, nas suas práticas diárias, se você não tornar aquilo um exercício corriqueiro da sua vida. Um exercício simples. E quando a gente está na escola, quanto mais exercícios a gente faz, mais a gente compreende. Quanto mais atividades a gente faz, mais a gente aprende. E isso é para a vida, né? Quando a gente fala de paciência, a gente só tem paciência se exercitar a paciência, né? Quando a gente fala de caridade, a gente só tem caridade, a gente só consegue agir com caridade se a gente exercitar isso. E aos poucos isso vai se tornar até imperceptível. Você vai fazer e não vai nem perceber, né? Você não vai nem sentir e já fez um bem danado. Então não precisa você ter um lixeiro desse colorido na sua casa ou na sua cidade. Não. Você precisa ter a consciência. Você precisa ter essa consciência de que precisa. Ok? E aí quando isso acontece, existe em algumas cidades barracões com cooperativas. Cooperativas de catadores. Né? Eles catam para transformar esses materiais que são exatamente para reciclagem, né? O que acontece? Transformam em brinquedos, eles transformam em móveis, né? Eu já vi móveis com material reciclado, achei incrível. Você tem uma página no Instagram, página não, um perfil, né, no Instagram, que é de cama de pet. Eles fazem cama de pet com pneus. E é a coisa mais linda. E os cachorros adoram, os animais, os gatos adoram dormir numa caminha aconchegante daquela. Ou seja, algo criativo que deu renda para a ONG, né? E as pessoas que compram essa caminha, eles acabam ajudando num bem maior, porque o dinheiro vai todo convertido para ajudar a ONG que eles têm lá sobre a questão da tirar os animais da rua, né? Pagar veterinário,
alimentação, remédio desses animais doentes que eles recolhem. Então, eles fazem um bem para o outro bem. Né? Isso é incrível, é louvável. Ou seja, eles fazem isso porque eles exercitam isso, certo? E a gente pode brincar com material reciclado. A gente pode fazer muita coisa. Por exemplo, quando eu falei de móveis, olha só. Quem diz que isso é material reciclado? Olhando assim de longe a gente não percebe, mas isso é material reciclado, material alternativo, né? Esses são colheres, sabe aquelas colherzinhas de aniversário, né? Que é descartável, você joga no lixo, quebra e tal. Pois é, são colheres. Para você ter noção do como uma pessoa, o lixo parando na mão certa, vira arte. E você tem na sua casa um espelho com um material lindo de decoração. Na nossa página do painel tem alguns exemplos disso, né? Tem a cabeça de touro que eu falei com vocês na sala de aula e as lamparinas. As lamparinas são muito utilizadas no interior. Né? No interior eles utilizam muito de lamparinas. Mas aqui as lamparinas estão como obra de arte. Ok? Como uma arte popular. O artesanato, sabe? O artesanato que é uma arte utilitária. A gente faz arte para usar. Então, as pessoas improvisam, né? Não tem energia elétrica e acabam improvisando. E acabam improvisando de forma bem criativa, certo? A gente tem outras obras também, né? A gente tem esse Zerino, né? O nome é um artista mineiro, Getúlio. E o Getúlio, você pode acompanhar na página 31, tá? Na página 31 tem essa imagem direitinho. E o Getúlio fez essa sucata, essa esculturazinha de sucata, utilizando madeira, utilizando garrafas, vidro de amaciantes, coisas simples, coisas que iriam parar no lixo. E ele fabricou e fez arte, né? Folhas, flores, né? Você parece que é de verdade, mas não são, tá? Elas são objetos de arte, né? São objetos feitos no século XXI, já nesse século, no Corumbá, né? Cidade de Coxim, em Corumbá. Então, assim, é uma obra de arte tão singela, né? E bonita para ornamentar, para fazer outras coisas. Outros objetos citados no livro de vocês. Esse é um álbum de bebê, todo feito com material que ia parar no lixo, né? Isso é couro, ia parar no lixo. E várias outras coisas a gente pode fazer. Coisas que eu quero apresentar para vocês. Olha só. Isso é uma escultura de sucata, tá? Escultura de sucata. Sucata de metal. Eles pegaram todos os materiais de metal que foram parar no lixo. Ou seja, aí você tá vendo, reconhecendo as peças? Tem pedal de bicicleta, selim de bicicleta, né? Tem a corrente da bicicleta. Então ele transformou em um cachorrinho. É uma escultura, só que de sucata, né? Esse rapaz, eu assisti uma reportagem dele uma vez, e aí eu catei a imagem para trazer para vocês. Essas esculturas que ele faz, que é muito bonitinho, ele faz todo com material reciclado. Você não vai acreditar com qual material ele faz. Ele faz com sandália. Sabe que sandália havaiana? Né? Sandália balina. Essas marcas de sandália de borracha. É com eles, com esse material que ele faz esses bonecos. Ele modela, ele esculpe, sabe? Cada peça, cada item. É incrível o trabalho dele, né? Depois eu posso deixar o perfil dele lá dessa reportagem para vocês no WhatsApp, né? Mas para vocês verem como o trabalho dele é incrível. Ele faz só com o trabalho de sandália, né? Borracha e tudo mais. Esse é mais simples. Não teve tanto trabalho quanto a sandália, não teve que trabalhar tão duro quanto a escultura de metal, mas ele trabalhou com garrafa PET, com tampinhas, né? Garrafa PET e tampinha. Material que o artista utilizou para fazer um robô.
né? Olha só que criativo, uma escultura de um robô, só que uma escultura de sucata. Então, materiais pode se tornar arte. Olha só um avião feito de garrafa. Sabe aquelas garrafas de iogurte, de suco? Exatamente. É isso que foi transformado, só que um avião, né? Olha que coisa simples, simples, mas com criatividade você viaja. Mas literalmente você viaja. Esse aqui é mais complexo, mas eu acho que é o meu favorito. Por isso que eu queria compartilhar com vocês, né? Esse senhor, ele tem um canal no YouTube, aqui no YouTube. E ele faz fonte de água com garrafa PET. Ele faz aquário com pneu de carro. Então é uma coisa inacreditável que ele faz. Nem parece, você olha para essa fonte, nem parece que é garrafa PET, mas acredite, é garrafa PET. Só que ele usa uma massa acrílica, claro, né? Ele usa materiais impermeabilizantes para poder adicionar água, e ele usa a bombinha de aquário. Bombinha de aquário é cerca de 40, 50 reais, dependendo do tamanho, né, da quantidade de água que você vai utilizar. E ele utiliza isso, e ele prepara essa massa. Ele trabalha com fita crepe, a garrafa PET, fita crepe e, deixa eu ver, papel alumínio. Papel alumínio, aquele de cobrir o fogão, ele usa esse material também. E aí ele transforma essa garrafa PET numa obra de arte incrível, que você liga e você sente o barulhinho, você ouve o barulhinho da água, o clima fica aconchegante. Dá se você tiver gato, cachorro em casa, eles podem beber da água, que faz até bem a saúde deles, porque é água corrente, né? Água parada para animal não faz bem. Então, quando eles adoram água que fica correndo sem corrente, porque fica até mais friazinha, mais geladinha. Então, é uma dica de um artista simples que transformou sucata em arte. E não só em arte, em conforto, porque vocês não têm a noção do barulhinho disso, como acalma para meditar nesse período de pandemia, é maravilhoso. E temos essa obra. Um artista meu também, que eu sou suspeita para falar, porque eu sou muito fã dele. Ele se chama Vic Muniz. E o Vic Muniz, ele tem obras com sucata, mas ele não faz esculturas com sucata. A obra dele é mais diferenciada. Ele faz quadros com sucata. O que você está vendo aí? Garanto que todo mundo respondeu que é o planeta Terra. Não é isso? Mas são lixo. Isso tudo é lixo. Tá? Num depósito, ele organiza o material num depósito. Ele faz o desenho que ele quer, que ele está planejando. E aí ele vai espalhando o lixo, organizando o lixo de acordo com a imagem que ele quer passar. E aí depois disso ele tira a fotografia. E a fotografia que fica. E aí a obra de arte dele é essa. Acredite, isso é lixo. E eu vou provar para vocês nessa outra obra, mais de pertinho. Olha só a quantidade de lixo que ele organiza, né, nesse depósito, nesse galpão. E ele espalhando, organizando esse lixo. Depois que tira a foto de cima, tem o retrato da pessoa, a imagem da pessoa, né? Ele fez até uma abertura de uma novela, esqueci só o nome da novela agora, mas que parecia a abertura da novela era toda nesse formato, né, artístico assim, transformando sucata em arte. Eu quero passar esse vídeo para vocês aqui. Por que eu quero passar esse vídeo para vocês? Ele é de uma professora que ajuda na questão de redação para Enem. E o que acontece? O vídeo dela é bem simples, mas bem dinâmico. E prestem atenção com detalhe em como ela fala, qual é a postura dela, a forma que ela chama a atenção das pessoas, né?
tudo isso porque esse trabalho de observação de vocês agora nesse vídeo vai valer para atividade parcial, que é atividade prática que eu vou falar daqui a pouquinho, tá bom? Então, prestem atenção, não só na informação, como nas informações que ela vai falar também sobre o lixo. E, claro, as dicas para Enem, para vestibular, para você fazer uma excelente redação. Então, aí já estou ajudando aí a professora Ioline, a professora Clara, de redação, para dar a dica aí de trabalhar essa questão do meio ambiente em redação. Bom dia, boa tarde, boa noite, povo maravilhoso, descomplicado. Estamos aqui para mais um Redação Nota 1000. Este programa que só a gente é capaz de produzir, sabe assim? Te oferecer uma redação modelo, uma redação incrível, uma redação completinha. Vamos lá? Agora o meu momento blogueira. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar um joinha aqui embaixo. Assim você não perde nenhum dos programas e dá aquela moral pra galera. Quem assiste a Redação Nota 1000 tem desconto. Fica com a gente até o final do vídeo que vai ter linkão. E aí você poderá fazer parte do maior time de aprovados do Brasil, quiçá do mundo. Na descrição do vídeo, nossa redação modelo, baixa aí. Falaremos sobre um tema muito importante, porém esquecido, sobre a questão do lixo no Brasil. Você já não aguenta mais, você já repete comigo. A redação tem 4 partes. Temos que fazer, um levantamento de ideias, temos que contextualizar o tema, temos que embasar nossa argumentação e, por fim, causar impacto com uma proposta de intervenção arrebatadora. Ficou tenso? Não sabe do que eu tô falando? Calma! Eu vou explicar tintim por tintim. Vamos começar pelo fluxo de ideias. É o nosso momento reflexão. Respira fundo. Não é para sair escrevendo, é para parar e pensar um pouquinho. Primeiro passo, uma leitura muito atenta dos textos motivadores, para que você consiga entender a abordagem e o recorte proposto pela banca. Se liga! Além dos textos motivadores, é importante que você mobilize o seu repertório pessoal. Fiz aqui essa tarefa de casa e te ofereço um leque de notícias e informações sobre este tema. Brasil é o maior produtor de resíduos da América Latina. Lixo anualmente produzido conseguiria lotar 206 estádios do Morumbi. E descarte de lixo que ainda é inadequado na maioria das cidades do país. Já estamos antenados. Bora meter a mão na massa? Na caneta. Bora. Para começar, contextualizamos com Avenida Brasil, na qual a maior parte da narrativa se passava no lixão. Se você acompanhou esse hino da teledramaturgia brasileira, você está ligado, você sabe do que eu estou falando. Agora vamos ativar Carol Noveleira. Você deve se lembrar, nos primeiros episódios, Rita, uma das personagens da novela, foi deixada no lixão. Uma cena horrível de marejar os olhos. O país todo se comoveu, todos envolvidos naquela situação. A partir dessa contextualização, vamos para a nossa tese, que você já sabe o que é a tese, mas vamos explicar, é o seu posicionamento. Quer ver? Coloca aí. A telenovela Avenida Brasil, líder de audiência em 2012, teve uma grande repercussão tanto no Brasil quanto no mundo, e tinha um lixão como cenário importante para o desenvolvimento da trama. Entretanto, a questão do lixo deve ser discutida além das ficções televisivas, visto que na sociedade brasileira ainda não há políticas adequadas de descarte e resíduos são eliminados de forma inadequada em locais irregulares. Assim, surge um problema com sequelas enormes para o meio ambiente. Viu? Facinho, já mostrou que é um problemaço que a gente precisa lidar. Já temos a tese, agora precisamos sustentar o nosso texto topzera. O mais importante num primeiro argumento é mostrar que você entende do assunto. E aqui a gente vai demonstrar que as políticas, que as autoridades não estão de fato envolvidas e preocupadas com este problema. Ainda há muitos lixões clandestinos que oferecem risco ao meio ambiente e à saúde. Nesta fase argumentativa é muito importante que você use dados para estruturar e sustentar a sua opinião. A lei é promulgada em 2012, de reciclagem e descarte de resíduos, porém, na prática,
não mudou muita coisa. Você já defendeu e conseguiu comprovar que a gente precisa olhar com olhos mais atentos para essa questão do lixo. Então a gente vai precisar dizer como fazer isso. Uma possibilidade é abordar uma das manchetes que apontamos anteriormente. Assim, o seu texto fica respaldado pelo cacife de grandes veículos de comunicação do país. Tá pensando a mesma coisa que eu? Chegou a hora dela! A proposta de intervenção. Vamos lá. Dentro da proposta de intervenção, você deve indicar possibilidades para que a gente atenue um certo problema, que no nosso caso é a questão do lixo. Já falamos das leis lá em cima, elas existem, mas a gente precisa garantir que elas estão sendo aplicadas e fiscalizadas. Então, uma primeira medida seria a maior fiscalização do descarte dos resíduos. Tá, mas isso é meio básico. Como que a gente vai conseguir se destacar no meio de tantos vestibulandos vorazes? É chegado o nosso momento. Nós queremos causar impacto. Para o arremate deste texto-circuito, voltamos na nossa contextualização com a Avenida Brasil lá da introdução. E podemos encerrar com a seguinte frase: somente com políticas públicas poderemos não ter mais lixos em nenhuma avenida do Brasil. E a beleza do texto-circuito é justamente essa: demonstrar, materializar um texto absolutamente coeso, que começa e se encerra da mesma forma. Produção, um lenço. Lembrei da novela. Percebi que esse texto está incrível. Nós vamos arrasar, vamos tirar 1000. E é assim que do choro nós vamos para o riso. Todo mundo vai garantir 1000. Todo mundo não, só quem é descomplica. Então já sabe, estamos encerrando por aqui, mas é importante que você deixe o seu like e compartilhe com os amigos, com o papagaio, com o crush, com a família, com todo mundo que precisa do apoio deste lugar, que é o Descomplica. Então, não esquece, redação modelo aqui no link da descrição. Use e abuse desse texto e compare com o que você produziu aí. Vem cá, vou te contar um negocinho. Tem link de desconto aqui também, não vai perder, hein? Tchau, galera maravilhosa! A gente se vê no próximo, hein? Eu quero aparecer muito nesse canal, muitas vezes, até você enjoar deste rostinho. Beijos, fui! Então, vocês viram o dinamismo que a pessoa tem? Repararam bem? O trabalho de vocês é relacionado a este vídeo. Ah, mas professora, o que tem a ver esse vídeo, redação? Tá, a redação que ela explicou, ela tinha a ver com o meio ambiente, com acúmulo de lixo, sociedade, tudo. Mas não é só isso que eu quero de você. O que eu quero de você? Lá na página 34, você tem isso aqui, ó. Sucata, escultura de sucata. Como eu já falei, já mostrei alguns exemplos aqui de escultura de sucata, você vai fazer uma escultura de sucata. Não precisa ser material completo que você vai se machucar, não, tá? Coisa simples, pode ser coisa simples. Mas o que você vai fazer? Olha lá. Primeiro você vai escolher os materiais que você vai fazer e você vai escolher o que você vai fazer. Que tipo de escultura é? É um boneco? É um robô? Né? Não sei, é um avião, como eu mostrei? Né? Não vale colar daqueles exemplos, tá? Vocês têm criatividade suficiente para fazer coisas até melhores do que os exemplos que eu dei, tá bom? Desde que seja uma escultura de sucata. Pode ser materiais simples mesmo, não precisa ser metal, não precisa ser lata, vidro, coisas simples, tá? E é só isso, fazer escultura e entregar? Não, né? Porque vocês sabem que comigo não é assim, vocês sabem que eu sempre complico. E aí o que vai acontecer? Lá no final das questões tem essas perguntas aqui, ó. No final da página tem essas perguntas. E nessas perguntas eu quero que você utilize elas para montar o seu texto base, tá? Ah, mas que texto base? Gravem aí essas perguntas. Acorda aí. Depois que você fez o seu texto base e é influenciado por essas questões,
respondendo essas questões, você vai ser um influencer digital. O que você vai fazer? Primeiro, você fez a sua escultura, beleza? Depois que você fez a escultura, você vai ser um influenciador digital por um dia, né? Mas quando você for fazer a sua sucata, eu quero que você registre isso, certo? Com vídeos. Sabe aqueles vídeos curtos de dicas? É mais ou menos isso que você vai fazer. Você vai ser um influenciador digital mostrando uma dica de como fazer uma escultura de sucata. Só que o vídeo não é longo. Influenciadores digitais, eles são práticos. Eles não são longos. Eles ensinam assim, com cheio de efeito, que nem o vídeo que ela passou aí, ó. Falou de um assunto tão importante da redação, de técnicas de redação, assim, papum, rápido, simples, prático e bem influenciadora digital. Então, a postura de vocês, o discurso de vocês vai ser igual de um influenciador. Tem que empolgar as pessoas. Vocês são comunicadores digitais, certo? Já que a gente não pode estar em sala de aula, já que a gente não pode estar na casa de ninguém, tem que estar na nossa casa, fique em casa, certo? E aí o que acontece? Você vai assistir, as pessoas que vão assistir essa dica sua de influenciador digital, é quase que uma dica de o que fazer nessa pandemia, certo? Aí tem muita gente, um influenciador mostrando, o que fazer, sabe tem gente que posta aqueles vídeos treinando, né, fazendo exercício físico improvisado e divertido, que as pessoas clicam lá e se espocam de tanto rir, porque é engraçado. Já vi alguns desses, é bem engraçado. Até o cachorro ajuda, o filho e não sei o que. E isso são vídeos de improviso nesse isolamento social. Só que o improviso de vocês é fazer uma escultura de sucata. E aí num vídeo, num texto base de vocês, quando vocês forem vender o peixe, né? Vocês têm que responder aquelas questões, mas não em forma de pergunta assim, robótica. Por exemplo, vou voltar lá rapidinho. Ó, não assim, por exemplo, em que objetos foram empregados materiais inusitados? Foi empregado tal coisa, assim, assim, assim. Não quero desse jeito, né? Lembra do vídeo que ela é dinâmica. Então é como se você não estivesse respondendo a pergunta, é como se você estivesse falando, dando a dica, certo? E quais deles foram usadas partes de brinquedos? Todas as perguntas são referentes ao seu exercício. Que brinquedo? Esse brinquedo é a sua escultura. Vai se referir à sua escultura. Né? Esses materiais, à sua escultura. Todas as perguntas você vai adaptar para o que você vai fazer. Porque você vai ter que responder, mas não com ar de resposta, mas sim com ar de influenciador, dinâmico, prático, entusiasta, tá? E aí, depois que você fazer essa gravação todinho, fazer essa edição básica, pode ser aqueles aplicativos mais simples que você tem no celular, pode gravar no celular mesmo, não tem problema. E o que é importante é que esse texto seja em prol do assunto que a gente trabalhou, que é a questão do meio ambiente, que a gente está trabalhando desde o início do ano, que seja sobre essa questão da consciência, de não acumular lixo porque é prejudicial para todo mundo, né? A gente conversou na sala de aula que é ruim por causa do odor, é ruim porque com o acúmulo de lixo gera bichos e bichos geram doença e enfim, é uma corrente de situações péssimas para a sociedade e para o ser humano que habita nela, certo? Então você tem que fazer essa redação, digamos assim, sem parecer que está respondendo perguntas, e sim dando dicas, sendo firme nas suas convicções, nas suas
no seu contexto, certo? Então, fica a dica aí para vocês. Mais informações, caso alguma dúvida, é só me procurar nas nossas plataformas digitais que eu atendo vocês com todo carinho, certo? Então, essa é a nossa ação. Essa vai ser a prática de vocês, tá? A nossa primeira parcial, que é prática. Você será um influencer digital, um influenciador digital, certo? Não vão esquecer disso. Anotem bem isso, tira print já, eu deixo, né? Vocês adoro tirar print, adoro tirar foto, agora, né? Pode tirar print aí que a titia deixa. Olha isso. Então, galera, é isso por hoje. Na próxima aula a gente continua no módulo 4. Tchauzinho pra vocês e fui!